Outros alimentos tão antigos quanto a humanidade são o mel e o alho, e também são ótimos para a saúde, tanto que foram assunto de 2 livros do médico Márcio Bontempo. O alho é, na verdade, o tempero mais utilizado no mundo. É curioso a gente colocar assim, no mundo inteiro se usa o alho e ele realmente é um grande protetor mesmo. Ele é febrífugo, ele reduz o colesterol. Márcio Bontempo escreveu uma série de livros sobre alimentos que fazem muito bem à saúde. Depois de falar sobre a pimenta, em 2008, o Dr. Márcio lançou 2 livros sobre o grande valor energético do alho e do mel, que são usados há séculos por várias civilizações. Tivemos já muito problema no passado, na época da macrobiótica, na época em que nós comíamos arroz integral, era difícil conseguir arroz integral, conseguir coisas assim orgânicas, e que nós, médicos ou profissionais da área de saúde, que tratávamos doenças com alimentos, nós vistos como marcianos, né, com seres estranhos. Eram mal vistos. Eu já fui processado algumas vezes por tratar com arroz integral, com alimentos funcionais, com alho, né, enfim, né, com cebola, com pimenta, etc. Né? Agora não, agora a Anvisa, a secretaria, a nossa Agência de Vigilância Sanitária, portaria 285, já criou o conceito de alimento funcional. Quer dizer, então a soja, a cebola, o alho, a pimenta, o mel, a aveia, como você falou, são todos alimentos terapêuticos, né? Quer dizer, não só são nutrientes, mas fazem bem também, porque produzem substâncias capazes de melhorar a saúde. Então, ainda bem, né? Ainda Nova bem, era, né? Novos tempos. E é verdade mesmo? Na verdade, isso aí é antigo, né? Porque Hipócrates, o pai da medicina, já falava para a gente tratar, fazer do alimento nosso remédio. Então, a Anvisa descobriu a novidade mais antiga de todos os tempos. Ainda bem. Mas na medida em que eles dão... E programa de televisão que fala uma coisa assim, a linhaça, não sei o que lá, no dia seguinte não tem linhaça em lugar nenhum. Não é? O inhame combate a dengue. Pronto, acaba o inhame. É uma coisa maravilhosa isso, né? Agora a aveia é a da vez, né, também? A aveia, sim. A aveia contém beta-glucan, uma nova descoberta, que é um dos maiores potenciadores do sistema imunológico. Quer dizer, aumenta muito a resistência orgânica. Então, isso é uma coisa antiga, né? As pessoas que consumiam os cereais integrais, principalmente a aveia, eles sempre tinham uma robustez, a saúde muito boa e eram imunes a muitas doenças, né? Então, hoje a ciência está descobrindo isso, a medicina ortomolecular é que abriu realmente no seio da medicina essa porta, né? Porque antes era medicina natural. E eu já vi nos seus programas muitas vezes, falo em medicina natural aqui, agora é oficial. Agora é medicina ortomolecular e alimento funcional. Ainda bem. E o tal do alho é milagroso? Não sei que a Leni Andrade toma pílulas de alho há muito tempo. E ela tem um livrinho que diz que o alho serve para 455 doenças, ou contra 450. É uma coisa impressionante. E a Leni sempre falou isso. Ela sempre toma alho, está sempre com... O alho, na verdade, não existe nada de milagroso em tudo isso. Na verdade, é científico. Tudo é científico hoje, não é? Porque a gente descobre no alho, quer dizer, o alho tem alicina, tem germânio, tem selênio, uma série de substâncias chamadas antioxidantes. Então, hoje, esse conceito de combater radical livre, não é? Com vitaminas concentradas, com microminerais, isso cai bem dentro da visão da terapêutica alimentar, né? Com alimentos funcionais. Você não precisa mais de fórmulas ortomoleculares caríssimas, né? Certamente aqui os companheiros aqui já foram ao médico ortomolecular, você sai com uma receita assim imensa, né? Quer dizer, uma quantidade enorme de itens, aquilo enjoa, faz mal, né? E hoje você usa os alimentos... Você quase paga em 3 vezes, né? 3 cheques. Hoje caiu bastante. Mas é bacana isso, claro. Que o alho, que o mel, que a aveia, que a linhaça, que são Bom, alimentos... eu não vou dizer desde pequena, porque você sabe que eu já nasci pequena, mas eu sempre, a minha alimentação, minha mãe sempre, aveia principalmente, né, alho, cebola crua, né, que era grande. Maravilhoso. Nossa, é sempre engraçado, sempre tive essa alimentação. Eu quero lembrar aqui, nós estamos vivendo a situação da dengue, né? O alho é um grande protetor do organismo. A pessoa pode comer 3 ou 4 dentinhos de alho cru todos os dias, mastigando ou misturando, picando junto com os alimentos. Então, o alho, ele não só ele aumenta a capacidade imunológica, como ele também, pelos poros, ele emite assim, um tipo de um odor, nós não percebemos, mas o mosquito percebe.
Então é uma forma de você, não afasta só vampiro não, também afasta o Aedes aegypti. Ótimo. Agora tem que ser o alho cru, não pode ser aquele alho em cápsulazinha, não, desodorizado. Ajuda um pouco, o melhor é o alho cru, porque o óleo, o em cápsula, você não tem realmente o alho com todos os componentes, não. A alicina, por exemplo, ela reduz bastante. A alicina, na verdade, ela não existe no alho. Quando você quebra o alho, é que ela se transforma, há uma mudança química imediata e aí surge a alicina. Ela tem precursores anteriores. Quando você quebra o alho com o soquete de alho, com aquele espremedor de alumínio, ou quando você pica o alho? Basta qualquer coisa. Se você ferir o alho, ele já está eliminado. Machucou, como dizem os nordestinos, machucou o alho, já está bom? Já, exatamente. Então ele funciona desse modo, quer dizer, você tem que quebrar o alho. Ele frito já não tem já não oferece os mesmos resultados, não. Tem que ser cru mesmo. Tem que ser cru mesmo. É um grande remédio, um dos remédios mais antigos da humanidade, o alho. Os egípcios já utilizavam. Foi lançado aqui no Brasil há muito tempo, era aquele Rogoff, né? Você lembra que era um russo e velhinho, era um velhinho que eles falavam dos velhinhos que tinham 100 anos na Rússia, 120, porque se alimentavam de alho. Não me lembro, não, mas era o tempo mais do seu pai do que do nosso, então. Obrigado pelo nosso, mas entre um e outro, assim. Mais ou menos. O especialista. Já está autografado. Márcio, obrigada. Aqui você não só explica as qualidades do alho, como dá receitas também, muita como receita propõe já. o Muita uso. receita. O alho é, na verdade, o tempero mais utilizado no mundo. É curioso a gente colocar assim, né? No mundo inteiro se usa o alho e ele realmente é um grande protetor mesmo. Ele é febrífugo, ele reduz o colesterol. O alho tem uma capacidade antibiótica, a alicina é um dos únicos elementos capazes de combater vírus. É muito importante isso, né? Porque nós não temos na medicina nenhum elemento capaz de combater vírus. Não tem nenhum fármaco virocida, por exemplo, como antibiótico, né? Mas o alho tem essa capacidade. Antibiótico natural? É a alicina. E a alicina e o sulfeto de alilo são dois antibióticos conjugados. Um mata bactérias, outro mata fungos e vírus. É muito interessante isso. E baratinho, não é? Você compra um antibiótico hoje aí para matar bactérias, nós estamos perdendo até para os antibióticos, né? A guerra contra os micro-organismos. E aí está uma coisa simplíssima, custa baratíssimo o alho, não é? E você tem um grande recurso. Isso é comprovado cientificamente. Nós estamos falando de curandeirismo, ou medicina natural, naturopatia. É realmente científico hoje. O povo reclama muito do hálito, né? Que fica fortíssimo com o alho. Geralmente ou maridos ou esposas reclamam do alho, né? Quando o cônjuge usa alho, né? Mas nós temos formas, assim, chamadas de alhos desodorizados, algumas cápsulas especiais, você pode ingerir. É mais fácil de tomar que você não fica com alho. Ele tem uma carga um pouco menor de alicina, mas ele também serve. Nesse caso é o único recurso, né? Mas tem recursos assim, tem umas dicas aí. Antídotos, porque eu vi que tem umas dicas. Dicas para diminuir ou eliminar o odor do alho na boca. Uma dica... Ou você dá um alho pro seu parceiro, na hora do beijo na boca. Na boca, né? Você fica recendendo. Você fica cheirando alho. Fica assim. Ou então você faz o quê? Come uma maçã depois? O suco de maçã ajuda, mas o azeite de oliva, um azeite extra virgem de boa qualidade, basta usar assim uma colherinha de sopa. Ele cria uma camada assim que não permite no estômago que aqueles vapores, né, voláteis do alho eles cheguem ao esôfago. Então ele já ajuda. O vinho também. Então, inclusive quando a pessoa come o alho e queima muito, é uma colher de azeite de imediato, porque o azeite ele impede o queimação. Os portugueses indicam quando você vai beber assim numa festa, em geral, já teve essa dica aqui no Sensoria, Ano Novo, Carnaval, épocas pontuais assim de grande consumo de álcool. Tem uma tradição portuguesa de tomar ou um cálicezinho de licor, bem um didalzinho de azeite, ou uma colher de sopa de azeite antes de beber. Seria um protetor hepático, sei lá, formaria uma camada que ele trabalha mais no estômago, né? Ele impede que os vapores, tanto do álcool como qualquer coisa que tenha uma tendência volátil, né? Ele realmente reduz esse efeito. Mas o alho realmente é uma coisa fantástica. E esse uso do alho na cozinha, assim, normal, no refogado do dia a dia e tal, ele também ajuda? Ajuda, porque quando o alho ele é submetido ao calor, ele perde grande parte da alicina, mas muitos antioxidantes estão presentes. Por exemplo, você mantém o selênio, mantém o germânio, que é um anticancerígeno. O alho, ele é sabidamente um protetor das células, quer dizer, ele talvez não funcione em situação de câncer, tá? Quer dizer, claro que ele ajuda a inibir a proliferação das células malignas, mas ele vai ajudar a evitar o câncer, é um grande preventivo. Quem quiser evitar
quem tem alguma lesão pré-cancerígena, né, deve utilizar o alho regularmente. Usar o alho, 3 dentinhos de alho por dia é o suficiente para você estar protegido. Grande poder antioxidante do alho. Eu gosto do poder econômico, né? Porque ele tem um poder fantástico sobre o preço dos antioxidantes. É verdade. São muito caros. E o mel? Diz que criança não deve tomar mel até X idade, 3 anos. Não, a criança não deve usar açúcar nenhum. Quer dizer, o açúcar da criança é o açúcar do leite materno. Qualquer açúcar extra vai criar um condicionamento. Quer dizer, hoje nós somos assim, grandes açucólatras, né? Gostamos de doce, chocolate, temos essa tendência a consumir doce. Porque nós fomos treinados desde a infância a consumir coisas doces. Então o nosso paladar foi se adequando a essa exigência ou a essa condição. Você vê que no passado, quando não se consumia um doce desse jeito, não havia tanta guloseima, tanto problema, tanto alimento supérfluo, as pessoas não tinham essa tendência, não pediam doces, não pediam açúcar para colocar em suco de laranja, não havia isso, né? Isso é uma coisa moderna, mais uma tendência, mais uma característica cultural aí, deletéria até, porque o açúcar ele é causa de uma série de situações, de doenças, né? Principalmente osteoporose, câncer, enfraquecimento do sistema imunológico, diabetes, hipoglicemia, aí vai. Mas o mel, ele é realmente uma substância, é um açúcar. No entanto, ele tem assim, mais frutose, menos glicose, menos carga de glicose. São açúcares mais simples. Quer dizer, ele é mais metabolizável. Tá? Tanto é que se você consumir quantidades iguais de açúcar e de mel, o mel tem menos caloria que o açúcar branco. Por isso que ele é uma opção interessante para você adoçar um café, adoçar talvez um suco, algo assim, do que você usar açúcar branco e até açúcar mascavo. Melhor que açúcar mascavo. Agora o mel tem que ser de boa qualidade, como eu mostro no livro, né? O grande problema hoje é a quantidade enorme de falsificação. As pessoas falsificam muito o mel. Porque tem uma hora que a gente vai comprar o mel, mostra o livro para depois eu mostrar como é que a gente faz com a garrafa. E esse formato também favorece a vendagem? Assim? Sim, a editora Alaúde, da outra vez que eu vim aqui, eu trouxe o da pimenta. Então essa é uma coleção, nós vamos chegar a 10 itens, né? E já está pronto do azeite de oliva, inclusive. Já foi entregue semana passada na editora. Então, os poderes medicinais do azeite de oliva. Para mostrar à população, assim, que realmente que esse recurso ele existe, não precisa comprar tanto remédio. Quer dizer, médicos orientam o consumo desses alimentos. E esse formato é um formato simples, ele é barato, não é? Quer dizer, você vê que as pessoas têm uma grande facilidade de ler. O brasileiro realmente tem um grande problema com leitura, mas isso aqui facilita muito, porque é um livrinho simples, cabe no bolso, não é? Você pode levar à vontade. E ler rapidinho também, o preguiçoso, ele pode realmente ter aqui realmente uma leitura rápida. E aqui é muito sintético, o texto é muito enxuto. Eu não dou muita volta, não. Eu gosto de escrever diretamente. Eu não gosto de ficar inventando e florear texto, não. É muito direto, aqui como funciona, o que faz, como se come, e onde é que você comprova isso, está falando besteira, não está? Quer dizer, é tudo muito rápido. Um livro pequenininho e fácil. E o sucesso é muito grande. Foi uma grande percepção. Né? É fácil de levar, né? Para ter na cozinha também, para ter na bolsa, porque você vai esperar num consultório, em algum lugar assim na fila, né? Isso fácil de ler. Tudo. Agora, o mel, ele tem tem gente alérgica a mel? Olha, tem gente alérgica a tudo, Lila. Tem gente alérgica a milho, tem gente alérgica talvez a jiló, né? Agora, a questão do mel é o seguinte, algumas pessoas mais sensíveis, que têm uma tendência a ter alergia a pólen, pode ter um pouco de alergia ao mel, mas essa alergia é muito frustra, é uma coisa tola, né? Não é, a pessoa não vai ter uma crise de asma, não vai ficar com a pele toda empolada, né? Não é nada disso, não. Ela pode espirrar um pouco, ter alguma ardência, mas depende muito do tipo do mel e da composição dele. E aqui você explica o tipo, porque quando a gente vai comprar o mel, a gente pega o vidro de mel e vira, para ver se subirem umas bolhas, assim, bonitas. Me disseram isso. Não tem mais nada mais enganoso do que isso. Não tem critério. Esse não é um critério. Então qual é um critério para comprar mel? Olha, um critério bom é você quando você compra, ou você comprar direto de um apicultor que você conheça, tá? Ou então você tem que ter os registros. Hoje a Secretaria de Agricultura faz o registro, né, dos MEIs, né? O plural de mel é MEIs, engraçado, né? Então, os MEIs, eles são classificados, então você tem hoje registros. E o visual dele, o mais interessante é que se ele estiver cristalizando, é um sinal que o mel é aceitável. Não é um critério universal, não.
mas ele é aceitável. Agora, é curioso assim, eu não sou apicultor, eu sou médico, né, e sempre apliquei esses produtos. Também faço certo aperto para comprar mel. Tive que conhecer mesmo detalhes, assim, conversei com apicultores, com raizeiros para chegar nessas conclusões e descobri coisas incríveis. Realmente, o bom mel, você tem que saber testar no paladar. Ele tem que ser assim, ele tem que não ter realmente gosto forte de açúcar. Ele não pode, de forma alguma, te deixar enjoado ou ser enjoativo. Ele tem que ser assim saboroso, ele tem que ser suave, né? E essa textura, o mel muito grosso, muito denso, aquele que forma a bolha bem lenta, aquele é o pior. Alguns méis, por exemplo, de méis líquidos, às vezes, né? de abelhas brasileiras, por exemplo, como jataí, uruçu. Jataí é quase líquido mesmo. Quase líquido e transparente, né? Às vezes mais escuro. Depende da florada, né? O mel ele é muito relativo, essa coisa do mel. Você tem que confiar no produtor. E quando você compra o mel e está escrito mel disso, mel daquilo, em relação à flor? A florada. Sim. Isso só implica no paladar do mel? Não, se ele for de boa procedência, também. Sim, mas se for de boa procedência... Sim, você vê que nós temos um problema em relação aos agrotóxicos hoje. Que tem a ver com... O que com tem a ver aspectos medicinais. É isso. Por exemplo, o mel de laranjeira serve para problemas respiratórios. O mel de bracatinga serve para problemas gástricos ou hepáticos. Tá? Então, cada um deles tem assim uma classificação, como eu mostro no livro. Então, você tem mais de 30 indicações aí. Mel de açapeixe é bom para alergias e também para tosse. Então, isso tudo tem explicação, não é? Não é mais também empírico, não é? Mas esse mel de açapeixe é porque a abelha fica lá no açapeixe? Não, na verdade, você nunca tem, é mais ou menos como o vinho, né? Você fala que tem os vinhos que são feitos de uma uva só, chamado varietais. Isso é muito raro, né? Você tem assemblagens. O mel também tem assemblagens, ou seja, a abelha visita com preponderância um tipo de flor, mas ela também pode passar na padaria e pegar um pouquinho de mel do mas ela vai mais sonho. No laranjal. Ela vai mais no laranjal. Então ela vai, por exemplo, existe também uma coisa chamada, eu que falo de curiosidade da apicultura, a chama da apicultura itinerante. Então a pessoa tem as caixas de abelha, então ele vai a plantações, então ele é muito bem recebido, né? Porque esse apicultor, porque a abelha ajuda a polinizar e melhorar a qualidade biológica e genética das plantas. E aí com isso ele recolhe o mel, não paga nada para o produtor ali e ele tem o mel dele. E é interessante por causa disso, que escolhe, por exemplo, macieira ou então laranjeira, então você tem a preponderância do mel que vai caracterizar o aspecto medicinal maior ou menor ou específico. E varia de preço? Nem muito, nem tanto. Não, nem tanto, não. Agora, você tem assim, na medida se você tiver alguma dúvida, é mel silvestre, que ele é uma mistura de tudo, é o mel chamado caipira, é o mel vira-lata. Esse serve para tudo. E aqui está explicando, o açapeixe tem a ver com expectoração e gripe. Eu adorei esse, para casos de insônia, o mel de erva cidreira. Exatamente. E da flor do hortelã, da flor de laranjeira. Também para depressão também. De erva cidreira também, o mel de depressão. A pessoa toma assim, esquenta um pouquinho da água, deixa ela ficar morna, dissolve o mel e toma antes de deitar. Né, todos os dias. Isso funciona de uma forma incrível. Porque você já ouviu falar de floral, né? Telespectadores, floral. Você sabe que o mel, como é extraído das flores, ele tem toda a essência floral, até as flores, né? A essência curativa, né? das flores. Então, ele é a própria imagem da cura, né? Pelas flores, né? Então funciona muito. Então você pode fazer o chamado de uma terapia floral com mel. Mel de bracatinga, mel de jataí, ou da abelha jataí, ou então mel de macieira. Mel de macieira, ele é calmante, ele é sedativo para cólicas. Então você tem aí bastante um manancial, né? Floral junto com terapia alimentar. Agora o tempo, hein? Quanto tempo para a gente ficar curado? Dependendo, cada organismo responde de uma forma? Isso é uma lei universal. Cada organismo é um universo. Nós nunca podemos ter, assim, um padrão, né? Esse padrão, a indústria farmacêutica, a medicina oficial, tentou colocar um padrão, tentou chegar nesses clichês, mas isso não existe. Até uma aspirina, se você toma uma aspirina e eu tomo também, né, eu vou ter um efeito maior ou menor, né, do que o seu. Né? Agora está mais relacionado ao ganho da qualidade de vida do que a cura em tempo determinado, né? Se você tem o hábito de mastigar o alho, de
tomar o mel, isso vai te ajudar a longo prazo, né? O que a gente sugere é que as pessoas tenham o hábito de consumir os alimentos funcionais. Então, a aveia, o inhame, o mel, usar sempre um molhinho de pimenta também, que a pimenta é vasodilatadora, melhora a condição global do organismo. Usar o mel em vez do açúcar, né? Fazer uso, por exemplo, de frutas como mamão, banana, maçã. A maçã tem a pectina, que é uma substância, é uma fibra que retira o excesso de colesterol, melhora a função enzimática. Essas coisas todas vão caracterizando realmente uma situação de manutenção da saúde. O contrário disso é o consumo de alimentos fast food, de sanduíches, de excesso de coisas de guloseimas supérfluas, desnecessárias, calorias vazias, gordura trans, essas coisas todas ao contrário. Quer dizer, eu não sei como a humanidade não é mais doente do que está, né? Porque essas coisas, não há nenhum milagre assim, no efeito maravilhoso de consumir esses alimentos. Eu tinha um mestre que me dizia, isso aqui não tem vantagem nenhuma, ou novidade nenhuma. É que as pessoas se alimentam mal. A alimentação industrializada é responsável por 85% das doenças degenerativas. Então, quando você usa esses alimentos aqui, não há realmente nenhum mistério, nada milagroso. Na verdade, você está até evitando consumir aquelas coisas, quando consome arroz integral, quando consome frutas. Na verdade, vai ser um somatório, né? Você não vai comer o industrializado. Exato. E vai comer melhor, porque vai pensar nos alimentos que você vai comer, então o resultado só pode ser bom. Né? Perfeito. Ou melhor. Leda, é muito mais caro o mel do que o açúcar branco? É muito mais caro? É mais caro, sim. O açúcar branco, na verdade, ele engana um pouco, né? Porque ele é baratíssimo, mas ele cobra muito, porque você vai comprar muito remédio. Vai ter um bom plano de saúde.